e a glória pelos séculos eternos. Por detrás e pela frente me envolveis, puseste sobre mim a vossa mão. A Ele o poder e a glória pelos séculos eternos. Esta verdade é por demais maravilhosa, é tão sublime que não posso compreendê-la. Na verdade, o Cristo ressuscitou. Aleluia! A Ele o poder e a glória pelos séculos eternos. Ao iniciarmos nossa celebração, vamos colocar nossas intenções particulares. Rezamos também pelo aniversário de casamento de Eduardo e Fabrina, 1 ano. Aniversariantes de nascimento: Pedro Figueiredo Gomes, Mônica da Consolação Figueiredo, José Ildefonso de Oliveira, Inês Glória de Oliveira. Em ação de graças ao Marte São Sebastião, a São Gonçalo, ao Divino Espírito Santo, ao Menino da Tábua, a Santo Expedito. Por alma de Vitória Antônia Reis, Varley Rodrigues, José Olímpio Lasmar, Reinaldo Lasmar, Xisto Totti, Josias da Silva Menezes, Enói Lima, Sebastiana Mendonça, Dionésia Teixeira de Faria, Hilda Cândida de Lima, José Pustácio da Silva, Maria do Carmo Lima, Sueli Lima, Miguel Lima, Ivone Flória de Oliveira, Antônio Alves de Oliveira. 3 anos de falecimento de Darcy Lima de Figueiredo. 6 anos de falecimento de José Clóvis Ribeiro, pelas almas do purgatório. E pelo 7º dia de falecimento de José Marcelo Lemes. A liturgia nos convida, neste 3º domingo da Páscoa, a testemunhar a vitória de Cristo sobre a morte. A Páscoa de Jesus se realiza nos corações e nas comunidades que professam sua fé em Deus, criando laços de comunhão e solidariedade. Isso exige de nós comprometimento eficaz com o projeto de Jesus e com sua comunidade. Com alegria, iniciemos nossa celebração. Ressuscitou, aleluia. A Ele o poder e a glória pelos séculos eternos. Senhor, vós me saudais e conheceis, sabeis quando me sento ou me levanto. A Ele o poder e a glória pelos séculos eternos. Percebeis quando me deito e quando eu ando, os meus caminhos não são todos conhecidos. A Ele o poder e a glória pelos séculos eternos. Por detrás e pela frente me envolveis, puseste sobre mim a vossa mão. A Ele o poder e a glória pelos séculos eternos. Esta verdade é por demais maravilhosa, é tão sublime que não posso compreendê-la. Na verdade, o Cristo ressuscitou. Aleluia. A Ele o poder e a
glória pelos séculos eternos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero acolher a todos que neste momento formam conosco essa grande Assembleia Litúrgica para celebrarmos a liturgia do terceiro domingo da Páscoa. Quero desejar a vós todos, irmãos e irmãs, paz e fé que vem da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje, lembrando que a nossa fé tem o seu grande início nas águas do batismo. Por isso nós vamos olhar para a água e recordar o dia em que mergulhamos no mistério de Cristo, na sua paixão, morte e ressurreição, nas águas do batismo. Pedir a Deus para abençoar esta água que nos recorda o nosso batismo. Oremos. Senhor nosso Deus, velai sobre o vosso povo e ao celebrarmos a maravilha da nossa criação, maravilha ainda maior da nossa redenção, dignai-vos abençoar esta água. Fostes vós que a criastes para fecundar a terra, para lavar nossos corpos e refazer nossas forças. Também a fizestes instrumento da vossa misericórdia. Por ela, libertastes o vosso povo do cativeiro e aplacastes no deserto a sua sede. Por ela, os profetas anunciaram a nova aliança que era vosso desejo concluir com os seres humanos. É por ela que finalmente consagrastes consagrada pelo Cristo no Rio Jordão, renovastes pelo banho do novo nascimento a nossa natureza pecadora. Que esta água seja para nós uma recordação do nosso batismo e nos faça participar da alegria dos que foram batizados na Páscoa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Banhados em Cristo, somos uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Banhados em Cristo, somos uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos dê a vida eterna. Amém. Entoemos juntos o hino de louvor cantando. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Pai Todo-Poderoso, nós nos louvamos, nós nos bendizemos.
Oremos. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora, com alegria, a condição de filhos e filhas de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a sua voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isso vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e privação, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele dizia: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita, para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração, exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança. Porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente a corrupção. Deste-me conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo, que previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disso todos nós sabemos, nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo, que fora prometido pelo Pai, e o derramou, como estáis vendo e ouvindo. Palavras do Senhor. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limite. Guardai, meu Deus, por quem vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de vós. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Vós me ensinais vosso caminho para
o Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se tenho ao meu lado não vacilo. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limite. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não há vez de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer corrupção. Vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós felicidade sem limites. Delícia eterna e alegria ao vosso lado, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que sem discriminação julga a cada um de acordo com as suas obras, vivei então respeitando a Deus, durante o tempo de vossa migração neste mundo. Sabeis que fostes resgatados da vida fútil herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como a prata ou o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito, antes da criação do mundo. Ele foi destinado para isso, e neste final dos tempos, ele apareceu por amor de vós. Por ele é que alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos, ele deu a glória, e assim a vossa fé e esperança estão em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Senhor Jesus, revelai o sentido da Escritura, fazei o nosso coração arder quando nos falardes. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus, narrado por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido.
Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando no caminho? Pelo caminho? E os dois pararam com o rosto triste. E um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? E Jesus perguntou: o que foi? E os dois responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus, diante de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes, os nossos chefes, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que os anjos afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos também foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém ouviu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Os dois, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou o pão, partiu o pão e lhes distribuiu. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão Pedro. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como eles tinham reconhecido Jesus ao partir o pão.
Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos que rezam conosco nesta hora e formamos esta grande assembleia que celebra a fé. Hoje nós começamos esta liturgia usando da água. A água sempre vai nos recordar o dia em que nós mergulhamos no mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, mistério pascal. É nele que a gente é mergulhado no batismo. A nossa fé, tudo tem o seu início pelo compromisso assumido nas águas do batismo. É muito interessante hoje esta mesa da palavra maravilhosa. Primeiro, no livro dos Atos dos Apóstolos, escrito por São Lucas, lá no capítulo 2, narra para nós que depois, no dia de Pentecostes, a comunidade toda dos discípulos estava reunida e foi agraciada com o Espírito de Deus. E o líder da comunidade, chamado Simão Pedro, fez para nós, fez para eles, fez para todos uma catequese sobre em quem nós acreditamos. Então, se a gente não conhecer quem é Jesus, como é que a gente vai aderir a Ele? Então, nosso amigo Simão Pedro fez como líder da comunidade dos fiéis que acreditavam na ressurreição do Senhor, na pessoa de Jesus, ele descreveu para nós, na caneta do São Lucas, o que nós devemos crer. Vou repetir para vocês como é que é bonito. Eu cito para vocês o capítulo 2, versículo 14 até o 33 dos Atos dos Apóstolos. São Pedro falou assim, em alta voz ele falou para todos: homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus. Junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que realizou, que Deus Pai realizou por meio dele, entre vós. Olha só quem é Jesus. Tudo isto vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios. E vós o matastes, pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. E citou lá o Primeiro Testamento, o livro do Samuel. Pois Davi falou sobre Jesus: eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita, para eu não vacilar. O rei Davi alegrou-se, por isto o meu coração exultou, a minha língua e até a minha carne repousará na segurança, na esperança. Porque não deixais minha alma na região dos mortos, nem permitirás que o seu santo experimente a putrefação, a corrupção do túmulo. Deste-me a conhecer o caminho da vida. Estou só citando para vocês, caso queiram conferir em casa. É o resumo da nossa fé na pessoa de Jesus. Quem foi Jesus? É o Filho de Deus que veio ao mundo
e com grandes sinais, gestos, apresentou para nós uma proposta de salvação. Só que foi rejeitado, condenado à morte, jogado ao túmulo. Mas Deus Pai veio em socorro dele. Ele citou o livro do Samuel, na boca do rei Davi, falando que Deus o retirou do túmulo e está vivo. Catequese sobre a pessoa de Jesus. A nossa igreja tem uma história de 2000 anos, mas é muito importante a experiência das primeiras comunidades, dos primeiros discípulos. Foram eles que fizeram uma experiência profunda desse mistério do Cristo que veio ao mundo, anunciou o reino, viveu, testemunhou, amou, deixou ser encantado pelas pessoas, encantou as pessoas. Foi morto, rejeitado, condenado, mas ressuscitou. E as pessoas fizeram essa experiência e aderiram, perceberam, confirmaram e repassam para nós. Nós somos herdeiros do testemunho. Por isso que o São Lucas faz questão de dizer, São Pedro falando para as comunidades, para os discípulos reunidos: vós sereis testemunhas de tudo isso, da experiência de fé, do Cristo ressuscitado. E a celebração eucarística nossas é baseada nessa página bíblica que hoje nós estamos curtindo no Evangelho de Jesus, escrito por São Mateus, lá no capítulo 24, e os versículos do 13 ao 35. Essa passagem maravilhosa, chamada dos discípulos de Emaús. Não sei, só tem o nome de um, meu amigo Cleofas, não falou o nome do outro. Tem alguns dizendo por aí, os estudiosos, que não eram dois homens, era o Cleofas e a mulher dele. Acho que é um casal, não sei. O outro discípulo, talvez seja você, talvez sejamos nós hoje. Por isso que não aparece o nome. Mas a nossa liturgia da igreja, a missa é assim. Primeiro tem a prosa, a palavra, a liturgia. Depois, a partilha do pão nesta mesa. E depois, a gente termina a missa e vai anunciar a experiência que fizemos na palavra e quando a gente reconhece na partilha a presença de Deus. Interessante. Então esse texto nos ensinou justamente isso. Olhem só, os dois estavam em Jerusalém por ocasião da Páscoa. E eles foram lá por ocasião da Páscoa dos judeus, acompanhando Jesus, que eles estavam encantados por Jesus. E esperavam que Jesus fosse fazer como líder político, dar um golpe político e virar rei aos moldes daquelas ideias deles. E resolver os problemas políticos, econômicos e etc., religiosos. Os pobres viviam muitos amargurados com a dominação romana, com a corrupção do templo, com os problemas religiosos, que nem nós hoje. Só que chegando lá, Jesus, que era a esperança deles, se entregou na mão dos seus algozes como cordeiro vai ao matadouro para ser tosquiado ou imolado. E eles ficaram decepcionados. Por isso, a festa da Páscoa começava às 6h na sexta e terminava às 6h no sábado. E eles ficaram lá os dias todos. Quando chega no primeiro dia da semana, na época, né, para nós a segunda lá era domingo, sábado era o sétimo. No outro dia, à tarde, eles vão embora decepcionados. E no caminho eles vão proseando sobre a decepção que a morte nos causa. Que nem nós
vivemos caminhando no dia a dia, prusiando sobre os efeitos da morte, do coronavírus, do desemprego, dos medos, das inseguranças, das violências, dos problemas políticos, econômicos, familiares, afetivos, e etc. É a vida. E eles vão embora cabisbaixo, como que sem óculos, ofuscados, não compreenderam. Nosso amigo, o Papa São João XXIII, quando ele congregou para fazer o Concílio Vaticano II, nos anos de 1962, ele falou assim que a igreja, nós, na vida de hoje, precisamos perceber os sinais de Deus, ou ele chamou de sinais dos tempos. Não fica olhando lá para cima, nem lá para baixo. Olhe para o dia a dia, para os fatos corriqueiros, políticos, econômicos, sociais, afetivos. A gente precisa aprender a descobrir, enxergar os sinais de Deus nas coisas cotidianas. E aí os dois estão cabisbaixo e não estão percebendo. E o próprio Jesus se aproxima e caminha. Acho que nós fazemos a mesma experiência. Mesmo às vezes sem perceber, Deus caminha com você, comigo. E na medida que a gente vai caminhando, mesmo que a gente não compreenda ainda, mas a gente se debruça sobre os fatos da vida escritos nos livros sagrados do cotidiano nosso. E com a ajuda dele, nos explica, a gente vai compreendendo. E enquanto a gente caminha, vai repassando, vai ligando, vai dando nó na linha que costura o cotidiano do nosso viver. Cata de cá, cata de lá, pega das coisas antigas, pega do hoje e faz um tecido da fé. E aí o coração esquenta. É como que um doutor que limpa os olhos da gente, a gente vai enxergando. Olha o papel do catequista. São Lucas escreveu por volta dos anos 80 esse texto. E a comunidade estava cheia de dificuldade de compreender a fé. E tinha punhadão de gente falando, punhadão de coisas, estava confundindo. Ele escreveu justamente para elucidar. O catequista é importante, é uma luz. E o texto, então, é para ensinar a gente a experiência de fé no caminho. E aí, quando chega lá na casa, esse convite que você pode fazer para Jesus, que eu faço, que você deve fazê-lo. Fica conosco. A noite é complicada, a noite demora para passar, a noite tem ladrão. Fica conosco, porque a noite já se achega. E Jesus aceitou o convite. Aí, quando senta-se à mesa, lá a cultura era o convidado, a visita é que benzia a mesa e que pegava. Que nem lá em casa, quando chega a visita, a gente põe a visita para servir primeiro. E ele partiu. Aí os seus olhos abriram e reconheceram Jesus ao partir o pão. Os cristãos tinham tudo em comum, repartiam não só o pão da comida, mas a vida. E aí a comunidade vivia a fé. E aí o que aconteceu? Fizeram a comunhão no pão com Jesus. E eu gostei da palavra que aqui apareceu. Imediatamente, a noite que causava tanto medo, eles perderam o medo. Aí a palavra se levantar. Levantar lembra a ressurreição. Levantar-se, levanta, significa coragem, ausência do medo. Fé. Se levantaram e o cansaço acabou. Alimentado pela fé, voltaram. Se para ir embora era 11 quilômetros, voltar era mais 11, 22. É longe. E eles voltaram. Não leia ao pé da letra. São Lucas não quer escrever como jornalista e nem como professor de geografia. Ele está dando aula de catequese. O que a fé faz na nossa vida? E eles voltaram, se levantaram, ressuscitaram, iluminaram. Começaram, aonde eles tinham dificuldade de enxergar, estavam como que cegos, tardos.
Depois que eles enxergam, a escuridão não atrapalha mais o caminho, porque a luz é o Cristo ressuscitado, é a fé. E voltaram. Então, quando a gente primeiro faz a experiência na palavra, reconhece quando a gente reparte a nossa vida na solidariedade do pão, aí sim a gente vai para o testemunho. Voltaram, se levantaram, voltaram e chegando, encontra a comunidade reunida e eles comprovam. O Simão Pedro já viu Jesus. A comunidade toda também já viu. E os dois, por sua vez, repartem o que experimentaram. Nós somos herdeiros, nós somos depositários da experiência que os primeiros cristãos fizeram do mistério da revelação de Deus na vida, no seu mistério da paixão, morte e ressurreição. Por isso que São Paulo, na carta aos Romanos, fala que nós somos salvos pela adesão a esse projeto do reino de Deus. Somos salvos pela fé. Que essa mesa da palavra tão rica, você em casa pode pegar a sua Bíblia e abrir, conforme eu citei, capítulo 24, versículo 13 ao 35, escrito por São Lucas, e como num domingo de festa, que é hoje, sentado à mesa da palavra, comungar o seu mistério. Amém? Convido você para rezar comigo, rezar com toda a igreja a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Confiantes, rezemos a Deus, que é nosso Pai, cujo Filho ressuscitado caminha conosco, e peçamos para que Ele ilumine o nosso espírito para o reconhecermos presente em nosso viver, em nosso caminhar. A cada invocação que for feita, nós iremos dizer: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor nosso Pai, ajudai-nos como a igreja que somos a caminhar com vosso Filho Jesus Cristo, pelas estradas deste mundo, para que sejamos verdadeiras testemunhas da sua ressurreição, vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor nosso Deus, fazei-nos proclamadores incansáveis da vitória do vosso Filho sobre o mal e a morte, a fim de que todas as pessoas possam provar das alegrias pascuais, vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor nosso pastor, renovai as comunidades, os ministérios, as pastorais e os movimentos de nossa comunidade paroquial, para que tudo que fizermos seja para a glória do vosso Filho, vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor nosso protetor, animai os nossos neófitos e catequizandos, bem como os nossos catecúmenos, para que não se cansem de progredir no caminho de vosso Filho Jesus Cristo e mereçam a graça da salvação eterna, vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Ó Pai de infinita ternura, que na ressurreição de vosso Filho Jesus, abristes para todos as portas da eternidade. Ouvi os pedidos que vos dirigimos com humildade. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
os oprimidos desta terra. No templo santo onde refugia a vossa glória, a vós louvor, honra e glória eternamente. Em vosso trono de poder vitorioso, a vós louvor, honra e glória eternamente. A terra apavorada emudeceu quando Deus se levantou para julgar e libertar os oprimidos desta terra. Rezemos para que as oferendas nossas sejam bem aceitas por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja em festa. Vós que sois a causa de tão grande júbilo, concedei-lhe também a eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele os filhos da luz nascem para a vida eterna, e as portas do reino dos céus se abrem para os fiéis redimidos. Nossa morte foi redimida pela sua, e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana Nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito Aquele que vem em nome do Senhor, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade, santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e assumindo livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou nas mãos o cálice, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E disse também: fazei isto em memória de mim.
Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. Vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar em vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente no mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, nosso Bispo Pedro, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos, Senhor, dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. A gente faz memória de José Marcelo Lemes e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós. Dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Juntos rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, de todos os males e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos livres do pecado, protegidos dos perigos enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Cristo ressuscitou e nós com Ele. Aleluia, aleluia. Bendito seja
eles reconheceram a Jesus ao partir o pão. Oremos. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Quero aqui, em primeiro lugar, abraçar aos familiares de José Marcelo Lemes, por ocasião do 7º dia do seu falecimento. Nosso carinho. Quero também deixar um grande abraço a vocês todos que rezaram conosco essa celebração pelas redes sociais, pela rádio. Nosso abraço. Que esse problema que estamos vivendo de saúde pública, que essa pandemia do Covid-19, passe logo para que nós possamos largar de celebrar aqui olhando para a câmera e passar a celebrar aqui junto com a nossa presença de todos. A saudade, o desejo. Mas enquanto não, vamos rezando por aqui. A vocês que rezam por aí, juntos conosco, deixo o nosso abraço. A bênção final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom domingo para vocês e de em paz, que o Senhor permaneça com cada um de vocês. Graças a Deus. Eis que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas. É vida que brota da vida, é fruto que cresce no amor, é vida que vence a morte, é vida que vem do Senhor, é vida que brota na vida, é fruto que cresce no amor, é vida que vence a morte, é vida que vem do Senhor. Eis que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas, que faço nova todas